Neste vídeo nós vamos ver as 10 classes de palavras. Classe de palavras, como elas são cobradas. Isso é para você que está começando, para você que já sabe. As classes de palavras são 10. Você não vai deixar de ver esse vídeo até o fim, hein? Vai ser, bonitinho, no passo da cegonha, completão. Você tem que saber as 10 classes de palavras ao terminar esse vídeo. Meu nome é Álvaro Ferreira. Eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Sem mais delongas? Bora, hein? Vem comigo, hein? Quais são as classes de palavras e como elas são cobradas em concurso? Vamos lá? São 10, tá? São 10. E aí você vai acompanhar comigo agora. Primeira classe de palavra, artigo. Aí você tem que pensar nisso. Artigo é uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Artigo tem a ver com substantivo. Então, assim, especifica ou generaliza o substantivo. Substantivo é nome, galera. Substantivo é nome. Então, quer ver? Vem cá, vou pegar aqui, Vou pegar uma frase para vocês. Pega aqui, Os rapazes, olha essa frase, Os rapazes fizeram uma excelente prova. Vem cá. Excelente prova. Vem comigo. Vamos pegar os artigos aqui. Álvaro, quais são os artigos? Vem cá, galera. Quando fala que o artigo especifica, quais são os artigos? O, a, os e as. Esses são os artigos definidos. Eles especificam o substantivo. O, a, os e as. Artigo. Só é artigo para acompanhar substantivo. Tá. O Álvaro generaliza. E o artigo que generaliza, qual é? Vamos lá? Uma, uns e umas. Então pronto, esses são os artigos, tá? Então vamos lá, Então você tem artigo definido, o, a, os e as. Por que eles são definidos? Eles especificam o substantivo. Tá? E o que generaliza são artigos indefinidos. Então os artigos indefinidos generalizam. Como assim, Álvaro? Veja essa frase aqui. Tá vendo esse os aqui então? Os. Esse os é um artigo definido, porque ele está acompanhando rapazes, que é o substantivo. Então, os rapazes. Por que definido? São específicos. Os rapazes. Não são uns rapazes, tá vendo? Não são uns rapazes. Os rapazes, estou definindo. Então, os rapazes fizeram... Olha uma, tá vendo uma aqui, Uma. Então, é uma prova. Prova é o substantivo. Então, você vê, os rapazes, os acompanha o substantivo rapazes. E esse uma acompanha o substantivo prova. Uma prova. Por que uma, Álvaro? É indefinido? É uma prova qualquer. Não está especificando a prova. Agora, os rapazes são específicos. É importante isso, hein? Então, artigos definidos. O, a, os e as. Eles especificam o substantivo. Artigos indefinidos, eles apenas acompanham e generalizam. Tá vendo? Uma prova qualquer. Uma prova aí. Álvaro, faz de novo. Beleza, só que agora eu vou fazer dessa maneira, Eu vou pegar aqui, Uns rapazes, tá? Uns rapazes fizeram, eu tô mudando o artigo, Uns rapazes fizeram a excelente prova. Excelente prova. Vamos lá, vamos pegar o artigo aí? Artigo é uma classe de palavras que serve para acompanhar substantivo. Tá. Substantivo é o que, Álvaro? Substantivo é o nome. Então eu pego aqui, uns. Veja, uns rapazes. Mudou. Uns rapazes aí. Generalizando. Uns rapazes quaisquer. Uns rapazes quaisquer. Tá vendo? Na de cima é os rapazes, especificamente. Você sabe de quais rapazes eu estou falando. Agora, uns rapazes fizeram a
excelente prova. Artigo definido, ó. A excelente prova. A prova. Não é uma prova qualquer. A prova. Então, o artigo definido faz diferença, hein? O definido, ele especifica. O indefinido, tá. O indefinido, ele generaliza. Perceberam? Então, não é a mesma coisa, hein, ó. Vamos pegar de cima de novo? Os rapazes, você sabe de quais rapazes estou falando, fizeram uma excelente prova. Uma prova qualquer. O indefinido generaliza. Agora, se eu falar uns rapazes, estou generalizando, uns rapazes quaisquer, fizeram a excelente prova. A prova. Ah, entendi. Então, artigo é uma classe de palavra que acompanha substantivo. Então, peraí, Álvaro. Vamos falar de substantivo. Então, agora, e o substantivo? Então, beleza. Então, fechou aqui, galera. Ó. Artigo você tem o, a, os e as. Esses são os artigos definidos, especificam o substantivo. E você tem um, uma, uns e umas. Esses são os artigos indefinidos, acompanham o substantivo, tá, gente? Qualquer palavra que você puser, qualquer palavra, se você puser um artigo na frente, vira um substantivo. Tá? Então, um artigo só serve para acompanhar o substantivo. Tá? Os rapazes, uns rapazes. Uma prova, a prova. Então, rapaz é um substantivo, prova também. E o substantivo? Vamos falar de substantivo? Vamos lá. A classe de palavras chamada substantivo. Nome de qualquer coisa, tá? Porta, cadeira, país, fantasma, pessoa, Álvaro, professor. Nome de seres em geral é substantivo. Substantivo é a classe de palavras que dá nome a qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai ter artigo? Vai. Artigo só serve para acompanhar substantivo. Vem cá, vamos lá. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui, ó. Vamos fazer uma frase aqui. Vamos pegar essa frase aqui. Pode ser até a mesma frase, vocês perceberam, né? Vocês perceberam? Não, mas vamos pegar. Vou pegar aqui, ó. A aluna, olha aqui, ó. A aluna, você já tá vendo que a aluna é substantivo. Artigo só serve para acompanhar substantivo, gente. A aluna precisou, ó, a aluna precisou de uma, ó, ajuda, ó, de uma ajuda. Vou pegar uma ajuda necessária. Necessária. Vamos lá, hein? Se liga, ó. A aluna precisou de uma ajuda necessária. Vamos pegar o substantivo aqui? Você sabendo que artigo é uma classe de palavras que só serve para acompanhar substantivo. Tem artigo aí? Tem. Ah, tá, Álvaro. Então, peraí. Eu tenho aqui o A, que eu já sei que é artigo. Para que serve artigo? Para acompanhar o quê? O substantivo. Então, aluno é um substantivo. Tá vendo? A aluna, a porta, a pessoa, a menina, a professora, a garota. Artigo. Então, eu sei que aluno é substantivo. Artigo só serve para acompanhar substantivo. Ah, tem outro substantivo aí, Álvaro? Tem. Por quê? Porque tem um artigo aqui, ó. Uma. Tá vendo? Uma ajuda. Ah, então quer dizer que ajuda aqui é substantivo? É. Uma ajuda. A ajuda. Então você tá vendo aqui, ó, um artigo definido. Então, essa aluna aqui, a aluna, é a aluna específica. E essa ajuda é uma ajuda qualquer. Uma ajuda qualquer. Ai, que legal. Então, você sabe que substantivo é uma classe de palavra que dá nome a qualquer coisa. As coisas em geral. A pessoa, a ação, a qualquer coisa. Vamos pegar outra. Vamos pegar outra frase aqui. E você está vendo que o artigo está junto, né, galera? O artigo está junto aqui. Vamos lá. Vamos fazer outra frase aqui. Ó. Então, o que eu tenho aqui agora? Artigo acompanha substantivo. Beleza. Artigo acompanha substantivo. Muito bem. Vamos pegar outra. Vamos piorar o negócio. Os meus... Ó, vai vendo, pessoal. Os meus amigos, ó. Os meus amigos sinceros.
Os meus amigos sinceros. Os meus amigos sinceros. Os meus amigos sinceros fizeram o quê, Álvaro? Meus amigos sinceros compraram, ó. Compraram um lindo presente. Lindo presente. Um lindo presente. Aí você pode pôr para mim. Deixa aqui, vem cá. Vamos pegar aqui os substantivos. Você sabendo que artigo é uma classe de palavra que serve para acompanhar substantivo. Então, peraí, Álvaro, o que eu tenho aqui? Vem cá. Eu tenho esse artigo que é os, você já está sabendo. Esse os não acompanha os meus. Não é meus. Não é sinceros. Os amigos. Então, veja. Amigos é o substantivo. O amigo. Os amigos. Um amigo. Uns amigos. Então, amigos é o substantivo. Os amigos. E esses amigos compraram um presente. Olha o presente, ó. Tá vendo aqui, ó? Um presente. Tá vendo? Presente é o substantivo. O presente. E, de novo, quando eu falo os meus amigos, os é um artigo definido. Não são quaisquer amigos. Os amigos. Artigo definido. Os amigos. E eles compraram um presente. Um presente qualquer. Tá vendo? Indefinido. Então, um presente. O amigo. Ai, que legal, gente. Ai, que legal. Então, substantivo é uma classe de palavra que dá nome às coisas. Qualquer palavra pode ser substantivada. Ah, mas vamos lá. Como assim? Como assim? Qualquer palavra pode ser substantivada? Qualquer palavra. Quer ver? Qualquer palavra. Vem cá. Se eu pegar um... Quer ver? Eu vou falar para você. Verbo. Verbo é verbo, né, galera? Eu falo assim, ó. Eu vou pegar um olhar. Olhar é um verbo, né? Eu olho, você olha, todo mundo olha. Verbo. Se você fizer essa frase, ó. O olhar, ó. O olhar misterioso, ó. O olhar misterioso. O olhar, ó. Mas olhar é verbo, Álvaro, vai vendo. Tem artigo aí? O olhar misterioso, né? O olhar misterioso indica, ó. Ó o verbo indica uma forte sensação. Escrevi qualquer besteira. Sensação. E aí, vamos lá? Olhar. Olhar é verbo, né, Álvaro? Qualquer palavra acompanhada por adjetivo vira substantivo, hein? Porque o artigo é uma classe de palavra que só serve para acompanhar substantivo. Ah, mas olhar é verbo nessa frase, não. Nessa frase não. Vem cá, gente, ó. O olhar. Então, você vê, olhar que é um verbo, aqui virou substantivo. Tá vendo? Esse artigo é um artigo definido, o olhar. Então, o olhar misterioso indica, verbo indicar, né? Uma forte sensação. Olha o uma. É um artigo indefinido, né? Você sabe, artigo indefinido acompanha o substantivo e generaliza, né? Esse uma está acompanhando forte ou está acompanhando sensação? Uma sensação. Então, sensação é um substantivo. Uma sensação. Tá vendo? Uma sensação. Sacou, galera? O artigo acompanha o substantivo é o nome das coisas. Isso aqui é um som geralzão. Falou, galera? Som geralzão. Então, peraí. Artigo acompanha o substantivo. Legal. Aí, você tem a classe de palavras chamada adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavra? É uma classe de palavra que dá características. Vamos lá, hein? Características. Ó que interessante. Atribui características. O adjetivo, então, vou até pôr, vou colocar em outra cor aqui para você, bonitinho, ó. O adjetivo é a palavra que dá características. Características a quem? Características ao substantivo e características a um pronome. Pronome nós não vimos ainda. Mas você pensa que a palavra que dá características é um adjetivo. Vamos pegar aqui a amarelinha aqui, até nas frases que nós já fizemos. Até nas frases que nós... Vamos pegar lá, ó, aqui, ó. Vou pegar para você aqui, ó. Vamos achar adjetivo aí, Álvaro? Vamos achar adjetivo aqui, vem cá. Ó. Vamos pegar lá no artigo, ó. Tá vendo? Os rapazes. Os rapazes. Então você tá vendo aqui, ó. Os é o artigo, rapaz é substantivo, certo?
Fizeram é verbo fazer, né? E eles fizeram uma prova excelente. Olha o excelente, galera. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui uma excelente prova? Então é uma prova excelente, uma prova difícil, uma prova boa, uma boa prova. Excelente adjetivo. Por que excelente adjetivo? É a característica do substantivo. Prova excelente. Excelente prova. Ah, e agora aqui, Álvaro? Então vamos pegar aqui, ó. Excelente. O que é o excelente? O excelente é um adjetivo. Por que adjetivo? Porque é a característica da prova. Então é uma classe de palavras que dá característica a um substantivo. Prova excelente. Ah, tem mais aí? Vem cá. A aluna precisou de uma ajuda, né? Aí tem ajuda necessária. Ó, tá vendo esse necessária? É a característica do substantivo. É uma ajuda necessária, uma ajuda desnecessária, uma ajuda bacana, uma ajuda forte. Então, o necessária é uma classe de palavras que dá característica. Adjetivo. E adjetivo também dá características. O substantivo é o cara, vocês perceberam, né, galera? Então, peraí. Artigo acompanha o substantivo e adjetivo dá características. Tem mais aí? Vem cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Os meus amigos sinceros? Os amigos, certo? E eles são o quê, Álvaro? Sinceros, ó. Sinceros é a característica dos amigos. Amigos sinceros, amigos felizes, amigos desesperados, amigos fortes, amigos bacanas. Os sinceros aí é a característica do substantivo. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica. Tem mais aí? Eles compraram, ó. Os amigos compraram o quê? Um presente, não é um presente? E esse presente é o quê? Lindo! Tá vendo? Olha o lindo aqui, galera. Um lindo presente. Um grande presente. Ah, um presente razoável. Tá vendo? Esse lindo é a característica do presente. Então isso tudo em amarelo, né? Tudo em amarelo aí é adjetivo. Por que adjetivo, Álvaro? Porque dá característica a um substantivo. Então, peraí, ó. Então você tem o artigo, que acompanha substantivo, e você tem o adjetivo. Vamos pegar aqui, ó. Então, e outro aqui, ó. O olhar misterioso. Vamos pegar o olhar misterioso? O olhar misterioso. Não tem o olhar? Esse olhar virou substantivo. O olhar, um olhar, tá, beleza. E esse olhar é o quê? Misterioso. Olha o misterioso aqui, ó. É a característica do substantivo. Olhar misterioso, olhar penetrante, olhar fraco, olhar frio. Tá vendo? Característica do olhar. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica, o nome é, beleza? Tá vendo? Olhar misterioso indica uma sensação. Peraí, que sensação? Forte sensação, tá vendo? Sensação forte. Forte sensação. Tá legal? Tá legal? Ai, que da hora. Presta atenção nessa parada. Então vamos pegar aqui, ó, na parte de adjetivo. Vamos fazer frases. Vê se vocês estão pegando. Então nós estamos com 3 classes de palavras. Vamos pegar aqui, ó. Artigo acompanha substantivo e adjetivo dá característica para substantivo. Substantivo é nome de qualquer coisa. Ai, que da hora. Vamos pegar aqui, ó. Faz a frasezinha comigo, gente. Vamos fazer essa frase. Vamos pegar uma frasezinha legal aqui, ó. Vou pegar uma frasezinha aqui, ó. Ó. O cidadão, ó. O cidadão. O cidadão. Opa, escrevi errado, né? Escrevi errado, né, gente? Vamos escrever de novo isso aí. Escreve de novo isso aí. O cidadão. E é legal você pegar papel e caneta e escrever também, tá? Então, vem cá, ó. O cidadão. O cidadão honesto. Ó. O cidadão honesto. Certo? O cidadão honesto cumpre. Olha o verbo cumprir, tá? Isso é verbo, tá? Eu cumpro, você cumpre. Cumpre. Aí eu ponho aqui, ó. As leis vigentes. Pronto. Ó, vem cá. Os cidadãos honestos, o cidadão honesto, né? Cumpre as leis vigentes. Tá. Vamos lá?
O é o que, Álvaro? Artigo. Você já se ligou. Esse artigo acompanha um substantivo, tá vendo? Então eu sei que artigo é um substantivo. E você tá vendo que tem esse cidadão, esse substantivo tem uma característica? Qual que é a característica dele, Álvaro? Honesto. Não é honesto? Então, honesto aqui, ó, é a característica do cidadão, ó. Então isso aqui é um adjetivo, ó. Adjetivo. Então você vê, o cidadão honesto, o cidadão feliz, o cidadão desonesto, o cidadão pilantra, o cidadão legal, o cidadão bonzinho, o cidadão péssimo, o cidadão ruim. Tá vendo? É tudo característica do cidadão. Adjetivo. E aí ele cumpre. Cumpre é verbo, né? Verbo cumprir e tal. E ele cumpre o quê? Vem cá, gente. Olha o as aqui. Artigo. Artigo. Esse as está acompanhando quem aqui? Leis. Então, leis é o substantivo, ó. Uma lei, a lei, substantivo. Qualquer palavrinha que você colocar um artiguinho, qualquer palavrinha vira substantivo. Então, as leis, o cidadão, as leis. E aí você pega o vigente, vigentes, aqui, ó. O que é vigente, Álvaro? Leis. Então, aqui, ó, vigentes é um adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras que dá característica aos substantivos. Tá vendo? Ó? Então você tem artigo acompanha, adjetivo da característica. Ok, há um nome substantivo. Tá vendo? Artigo acompanha, adjetivo da característica ao substantivo. Legal, né, galera? Legal, né? Vamos fazer outra frase. Outra frase. Então vocês já estão com isso, ó. Artigo, substantivo e adjetivo. Não importa a ordem, tá? Artigo, substantivo. Vamos lá. Fazer outra frase aqui. Vem comigo, ó. Pega aqui, ó. A professora, você já se ligou, hein? A professora, né? A professora contou, olha o verbo contou, o verbo contar, né? A professora contou uma história, vamos lá, uma história engraçada, ó, engraçada para nós. Vamos lá, ó. A professora contou uma história engraçada para nós. Artigo, substantivo, adjetivo. Artigo, substantivo, adjetivo. Artigo, substantivo, adjetivo. Vamos lá. Primeiro, artigo. Cadê o artigo? Artigo é fácil, né, galera? O, aos e as, uma, uns, umas. Já se ligou? Artigo acompanha substantivo. Então eu já sei que professora é o substantivo. E esse aqui é um artigo definido, hein, galera? Não é qualquer professor, hein? A professora. Não é uma professora. Se fosse indefinido, uma professora, ia ser uma professora qualquer. Como eu estou falando a professora, eu estou definindo. Então você sabe de qual professora eu estou falando. Então, a professora contou uma história. Olha o uma aqui, ó. Uma é artigo indefinido, um artigo indefinido. Uma história aí. Tá vendo? Então história é substantivo, Álvaro? É, ó. História é substantivo, ó. Uma história. Cadê o adjetivo aí? O adjetivo é característica. Tá vendo? É engraçado. Quem que é engraçado, né? Então, estou vendo aqui, ó, que engraçada é a característica da história, tá vendo? História engraçada. Então, engraçada aqui é a característica da história. Tá vendo? Ó, adjetivo. Aí depois você vai ter o par e o nós, né? Que depois nós vamos ver. Nós, eu já vou colocar aqui, nós é pronome. Tá? Vamos falar de pronome, Álvaro? Vamos falar de pronome. Outra classe de palavras, hein? Álvaro, por que chama pronome? Né? Por que chama pronome? Esse nós é pronome, Álvaro? Então vamos falar de pronome agora. Então ó, já tem, ó. Substantivo, adjetivo, pronome. Senta que ele vai em história. O pronome, como tá falando pronome, ou ele acompanha, ou ele substitui o nome. Por que ele chama pronome? Ele acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Que nome? Substantivo é nome. Vai vendo, hein? Então, pronome é uma classe de palavras que acompanha um substantivo, fica com ele, ou ele fica no lugar. Então, tá vendo aqui nós? Tá vendo esse nós? É um pronome. Tá vendo? Esse pronome está substituindo o substantivo.
Vamos pegar pronome? Pronome, existem vários pronomes, tá, galera? Vários pronomes. Então, existem 7 tipos de pronome. Pronome pessoal, aí você tem um pronome de tratamento, aí você tem um pronome possessivo, pronome relativo, pronome interrogativo, pronome indefinido. Tem pronome pra caramba, que não convém agora falar quais são. Vamos fazer um geralzão aqui, galera. Vamos falar de pronome, mas você tem que se ligar que pronome é uma classe de palavras que acompanha o nome ou substitui o nome. Acompanha ou substitui. Acompanha ou substitui. Antes da gente falar de pronome aqui, você vai pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui? Vamos pegar aqui, ó. Tem pronome onde, Álvaro? Pega lá, substantivo. Pega aqui a palavra meus. Tá vendo? Ó, a palavra meus aqui, galera, ó. Meus. Tá vendo esse meus? Esse meus tá acompanhando o substantivo, ó. Pode ver, galera. Meus amigos. Tá vendo? É um pronome. Mas esse pronome está acompanhando o nome. É um pronome possessivo, meus amigos. Mas é pronome, tá vendo? Pronome acompanhou. Ele acompanhou. Aí vamos pegar uns pronomes aqui. Vamos pegar pronome aqui. Pronome pra caramba, hein? Tem pronome pra caramba? Tem pronome pra caramba, hein? Vou fazer uma frasezinha aqui legal, ó. Vem cá, gente, ó. As... Olha o artigo de novo, gente. As minhas, ó. As minhas irmãs. As minhas irmãs. Ó, as minhas irmãs. Foram. Olha o verbo ir, né? Foram ao colégio. Vamos lá, ao colégio. Presta atenção nessa parada. Elas, ó, elas tiveram, ó, vários problemas. Estou escrevendo qualquer besteira aqui, ó. Vários problemas. Vem cá, elas tiveram vários problemas. Ponto. Não conseguiram, se liga, não conseguiram, ó, não conseguiram resolvê-los. Caraca, Álvaro. Vamos lá, chega aí. Vamos pegar essa frase, galera. Primeiro, você vai pro artigão. Ó, artigão. Artigo é o que mesmo, Álvaro? Artigo é uma classe de palavras que acompanha um substantivo. Tá vendo o as? Então esse as aqui tá aqui, ó, artigo. Ele tá acompanhando que palavra? As minhas. As minhas foram ao colégio? Não, esse as é o quê? As irmãs. Tá vendo? Esse é o substantivo. Tá vendo? As irmãs. Tá vendo? Substantivo. Tá vendo minhas? Tá vendo minhas? Esse minhas tá acompanhando, ó. Minhas irmãs. Tá vendo? Ah, então isso aqui é o quê? Isso aqui é um pronome. Pronome também acompanha nome, ó. É um pronome que acompanha o nome. As irmãs minhas, tá vendo? As minhas irmãs. Isso é um pronome, Álvaro. Isso é um pronome. Que pronome? Pronome possessivo. Tá? Pronome. Aí, Álvaro, quais são os pronomes possessivos? Meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Nosso, nossa, nós e nós. Por que chama pronome possessivo? Porque dá a ideia de posse. E esse pronome está acompanhando, tá vendo? As irmãs, minhas. Tá vendo? Beleza. Esse é o pronome que acompanha o nome, né? Tá vendo? Esse pronome está acompanhando o nome. O nome é o substantivo. For é verbo, né, galera? For é verbo. Depois você vai ver que esse a que tá aqui é uma preposição. Você vai ver isso aqui, ó. Isso aqui nós vamos ver daqui a pouquinho. Eles foram a algum lugar. E aí você tá vendo esse o? Ah, esse o é o que, Álvaro? Artigo. Esse é o artigo. Tá vendo que ele tá acompanhando o substantivo? Ou o quê? O colégio. Tá vendo? O colégio. Ah, então colégio é substantivo, Álvaro. Colégio é substantivo, ó. Substantivo masculino. O colégio. Ah, então quer dizer que esse ao é a preposição a, mais o artigo é. Então, o colégio. Então elas foram para o colégio, ao colégio. E aí vem cá, elas. Elas é pronome. Você vê? Eu não falei pra você que pronome o acompanha ou substitui? Esse pronome é um pronome pessoal, pronome. Então, peraí, pronome é um pronome. Pronome pessoal. Mas esse pronome está substituindo o nome. Elas quem, galera?
Tá vendo? Irmãs. Tá vendo? Então tá substituindo irmãs. Então você vê, esse pronome tá substituindo. Para não falar assim, ó. Ó, as minhas irmãs foram ao colégio. As minhas irmãs tiveram problema. Eu não vou escrever as minhas irmãs de novo. Então esse elas aqui, ó, tá substituindo o nome. Gente, tem pronome que só acompanha e tem pronome que substitui. Tá vendo? Então esse é um pronome pessoal. Substitui. Então, elas tiveram, o verbo ter, né? Verbo ter. Tiveram o verbo, né? E elas tiveram problemas. Dá uma olhada, galera. Elas tiveram problemas. Problemas é substantivo, se liga. Ah, não teve artigo aqui, né, Álvaro? Problemas. Aí você pega os problemas. Uns problemas. Para você saber que é substantivo, põe um artigo. Ó. Elas tiveram os problemas. Elas tiveram uns problemas. Não, aqui elas tiveram vários problemas. Vários. Esse vários é o que, Álvaro? Não está acompanhando o nome? Está acompanhando o nome ou não? Isso é um pronome. Ah, acompanha o nome? Pronome. Que pronome é esse, Álvaro? É um pronome indefinido. Mas tudo bem, antes disso você tem que saber que é um pronome, por quê? Porque está acompanhando, ó, vários problemas, muitos problemas, alguns problemas. Então, por exemplo, artigo acompanha nome. E pronome também, tá vendo? Pronome. E aí continua, ó. Não conseguiram, conseguir é verbo, né? Aí tá lá, resolver, resolver é verbo. Não conseguiram resolver, los. Tá vendo esse los? O que é esse los? Pensa comigo, galera. Elas tiveram vários problemas. Não conseguiram resolver los. O que é esse los? Os problemas. Tá vendo? Ó? Ele está no lugar. Então isso aqui é pronome também, Álvaro. Pronome. Então você vê, ó. Pronome é uma classe de palavras. É uma classe de palavras que substitui o nome, tá vendo? Ou acompanha o nome. Então você vê, existem vários tipos de pronomes, hein, galera? Tá bom? Vários tipos de pronomes. Então você tem que saber os pronomes separadamente também. A gente pode... Eu tenho um vídeo sobre pronomes, viu, galera? Tá? Eu tenho um vídeo sobre pronomes aí. São 7 tipos de pronomes. Mas você já tá ligado, ó. O pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha o nome. Por isso que ele chama pronome. Faz outro pra mim, Álvaro. Vamos fazer outro. Vamos achar pronome aqui, galera. Chega aí. Vamos achar pronome aqui, ó. Fazer uma frase aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Estas canetas. Estas canetas vermelhas. Estas canetas vermelhas. Ó. Funcionam. Vem cá, ó. Funcionam. Ó. Funcionam. Essas canetas funcionam. Funcionam. Quer ver? Eu vou pegar aqui. Funcionam muito bem. Muito bem. Para essas canetas funcionam muito bem para eles. Pronto. Ah, vamos lá, hein? Vem cá, gente. Você tá vendo aí a palavra canetas. Canetas é o substantivo, ó, se liga. Por que canetas é o substantivo? As canetas. Tá vendo? As canetas. Uma caneta. A caneta. É nome. Nome de coisa. Canetas. Você pode... Tá vendo essa? Você podia falar as canetas. As canetas vermelhas. Umas canetas vermelhas. Mas eu pus o estas aí. Você vai se ligando. Acompanha o nome. Acompanha o nome. Então essas canetas vermelhas funcionam muito bem para eles. Aí você pega o eles lá. O estas que tá aqui, galera, está acompanhando as canetas. Então esse é um pronome. Porque está substituindo. Não, não está substituindo. Está acompanhando. O pronome acompanha ou substitui. Hein? Falou, galera? Então, ó, esse aqui é um pronome. Que pronome é esse? É um pronome demonstrativo. Quais são eles, Álvaro? Este, esta, esses e essas. Esse, essa, esses e essas. Aquele, aquela, aqueles e aquelas. Pronome demonstrativo. Tá. Mas por que aí é pronome, Álvaro? Porque está acompanhando o nome canetas. E está demonstrando, percebeu? Estas canetas. Aí você já sabe do vermelhas. Ah, vermelhas, Álvaro?
Vermelhas é o quê? É a característica das canetas, não é isso, galera? Então isso aqui é um adjetivo. Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica ao nome. Canetas vermelhas, canetas azuis, canetas quebradas, canetas horrorosas, canetas lindas. Adjetivo é a classe de palavra que dá característica ao substantivo. Funciona é verbo, certo, galera? Funciona é verbo, e depois nós vamos ver mais pra frente aqui, ó, que a gente tem aqui advérbios, que legal, vai ver, gente. Nós temos advérbios aqui, daqui a pouco a gente fala sobre advérbio. O para é uma preposição, daqui a pouco a gente fala sobre preposição, e o elas, eles, né, é um pronome também, pronome pessoal. Pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, pronome pessoal. Esse pronome, ele tá no lugar de um nome, né? Ele podia, esse aqui, eles podia ser assim. Essas canetas vermelhas funcionam muito bem para Pedro e João, tá vendo? Pedro é um nome, João é outro nome, para eles, tá vendo? Substitui o nome, pronome pessoal. Legal, né? Pronomes. 7 tipos de pronome. Pronome é uma classe de palavras que serve para dar característica. Não. O que dá característica é adjetivo, hein, gente? Já marca isso, hein? Adjetivo dá característica. Pronome ou acompanha ou substitui. Pronome, por isso que chama pronome. Acompanha o nome ou substitui o nome. Acompanha o nome ou substitui o nome. Pronome. Nossa, é tudo ao mesmo tempo. Chega aí, galera. Vamos fazer uma questãozinha, tá? Então, para aí, vem cá. Pra gente dar essa quebrada, vamos pegar aqui, ó, uma questãozinha. Vamos fazer? Vem comigo. Ó. Se liga na questão de número 1. Vamos na manha do gato no Passa Cegonha. Vem cá. Essa questão é do Instituto Consuplan, você vê? Cai, tá? Você vê, cai pra você. Então tá assim, ó. No é certo. Álvaro, o que é certo? No trecho. Nada muito sensacional. Tipo recuperar de súbito a visão. Já vou dar spoiler. Visão, Álvaro. Visão. Tá vendo? Visão é substantivo? Vamos ver. Aí tá lá. A visão ou erguer-se de cadeira de rodas com o semblante. Semblante. Beatificado e a leveza. Leveza. Então você tem visão. Visão. Semblante. Leveza. De quem pisa sobre as águas. Só que os termos grifados, ó, os termos grifados, vamos pro pau agora. Os termos grifados têm sua classificação morfológica. Agora, o que é classificação morfológica? Classificação morfológica é o nome da classe de palavra, hein, galera? Tá? Então, ó, aí tá lá, a letra A é conjunção, é preposição, é interjeição, é artigo definido, é pronome oblíquo. Então, esse ó, a visão. Visão é um substantivo. A visão, uma visão. Então, artigo é uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Então, visão é um substantivo. Certo? Visão é um substantivo. A visão, uma visão. A minha visão, sua visão, esta visão. Visão é substantivo. Artigo acompanha o substantivo. Semblante. O semblante. Um semblante. Então, ó, acompanha o substantivo. Artigo acompanha o substantivo. Leveza. A leveza. Uma leveza. Pronto. Isso é só para você ver que cai assim para você. E é um artigo definido. Pronto, acabou, tá? Álvaro, o que é conjunção? Nós vamos ver uma conjunção, é uma classe de palavras. Conjunção, uma classe de palavras que une orações, tá? A gente até pode ver se tem conjunção aqui. Ah, peraí, Álvaro, preposição. Preposição é uma classe de palavra que liga duas palavras. Ah, então, peraí. Conjunção une e preposição liga, tá? Mas isso aí nós vamos ver mais tarde. Interjeição é uma classe de palavra aí, ó, que dá esse sentimento, ó, ufa, coisa mais fácil que tem. E o pronome oblíquo, tá vendo? Pronome. Pronome fica no lugar do nome,
ou acompanha o nome. Nesse caso, não. Tá claro isso, galera? Esse é artigo definido. Quer ver? Eu acho que tem outros aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui a palavra águas? Tá vendo? Águas. Águas é substantivo. Por quê? Ó, as águas, ó. Águas é um substantivo, ó. As águas. Ah, tem mais, Álvaro? Tem. Tá vendo? Tem que nada muito sensacional, tipo recuperar de súbito a visão ou erguer-se da cadeira de roda. Tá vendo? Tá vendo cadeira? Cadeira. Tá vendo? A cadeira, ó. A cadeira. Ah, mas esse D é uma preposição, tá? É o D. Vou até pegar aqui preposição, gente, ó. Ó, preposições, ó. D é uma preposiçãozinha. Em, preposiçãozinha. Com, preposiçãozinha. De, em, com. Para, preposiçãozinha. Palavras que ligam, né? Perceberam, galera? Como é que cai para você? Artigo definido. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou dar um tempinho agora para você fazer número 2. Você vai parar o vídeo. Tentar fazer. Tá tranquilo, hein? Ó, questão de número 2 é da Bank-Desk. Aí tá lá, ó. Qual é a classe gramatical? Qual é a classe gramatical da palavra destacada nessa frase, ó? A população sofre com a insegurança nas cidades. Vamos pro abraço, galera? Vamos pro abraço? Ah, é substantivo? Ah, é adjetivo? Ah, é verbo? É artigo? Vamos lá? Vamos lá. Álvaro, como é que insegurança é o quê? Substantivo. Mas por que substantivo? Vamos lá. Substantivo. Tá vendo? Substantivo, letra A, você acertou. Por quê? Porque você tem artigo aí. Qual que é o artigo aqui, Álvaro? Ó. Artigo é uma classe de palavras. Tá vendo? A insegurança. Então esse A é o artigo definido. Tá vendo? Então você sabe que insegurança é um substantivo feminino. A insegurança. Já acertamos, né? Ah, então peraí, Álvaro. Então você tem a mesma coisa aqui, ó. A, tá vendo? Artigo. Ah, então peraí. Então população é outro substantivo? Sim, ó. Substantivo. Tá vendo? Por quê? Porque artigo acompanha o substantivo. A população é outro substantivo. Que mais, Álvaro? Deve ter mais aí. A população sofre com insegurança nas cidades. Cidades, você sabia que cidades é substantivo também. As cidades. Então você já se ligou que é um substantivo. Álvaro, e adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavras que dá característica. Será que tem aí? A população sofre com a insegurança nas cidades? População, não tem característica aí. Não tem, Álvaro. Peraí, verbo. Vem cá, gente. Verbo. A população faz o que aí? Ó, gente, verbo sofrer, né? Tá vendo? Verbo sofrer. Eu sofro, você sofre, todo mundo sofre. Ele sofreu, ela sofrerá. Verbo é verbo, né, galera? Verbo é ação. Sofre, né? Agora, vamos pegar aqui artigo. Artigo, você já pegou o artigo, certo? Já pegou o artigo? E aí tem outras palavrinhas aí que nós vamos ver mais pra frente, que é o caso da preposição, certo, galera? Ó, que é a preposição com. E mais pra frente nós também vamos ver que tá vendo esse nas aqui, ó. O que é o nas, Álvaro? Ó que legal, galera. O as é o artigo, as cidades. Esse N aqui, ó. Ó que legal, vamos já pegar aqui. Esse N é o em. Tá vendo? Ó? Em mais as, você forma a palavrinha nas. Então, ó, insegurança em. O em é preposição. O em é uma preposição. E quando você pega a preposição em, vamos lá, preposição em, mais o artigo a, vamos já fazer aqui, vai. Então, ó, vamos já fazer aqui, galera. Todo em, tá vendo? Em é uma preposição, né, Álvaro? É. Então, pega aqui, em, preposição. Preposição. Então, a preposição em, ó, que legal, galera. Você já sabe, ó, em mais as, forma a palavrinha nas, tá vendo? Isso aqui é um artigo, tá vendo? As cidades. Então peraí, em mais o, você forma o no, tá vendo? A preposição em mais o artigo os, você forma a palavra nos, ó. É a preposição e artigo. Preposição e artigo, gente. Tem até outro, ó. Em mais o pronome ele, você forma a palavrinha nele. Dá uma olhada, galera. O que é o ele? Pronome pessoal, não é?
Eu não acredito nele. Tá vendo? Eu não acredito em histórias falsas. Eu não acredito em ele. Não, você fala, acredito nele. Mas isso aí é mais pra frente. Beleza? Vamos fazer a questão. Vamos lá. Vem cá, galera. Pra gente... essa vai ser da hora, hein? Vamos lá? Vamos fazer a 3. E aí a questãozinha de número 3. Você vai me ajudar. Como você vai me ajudar? Você vai comentar. Você vai parar o vídeo, vai fazer. Aí depois você vai comentar pra mim. Álvaro, acertei a questão de número 3. Foi muito fácil. Álvaro, acertei as 3 questões até agora. 1, 2 e 3. Álvaro, até agora tá fácil. Eu quero saber como é que você está me acompanhando. Pode ser? Faz a questão de número 3 aí. Banca Fundatec. Aí, ó. Banca Fundatec, gente. Se liga. Ó. Considerando o fragmento A, tá vendo? A lista completa dos 48 países que precisam do ETA, aqui, pode ser consultada no site oficial do governo britânico. Retirado do texto, assinale a alternativa que classifica correta e, respectivamente, os termos sublinhados. Letra A, letra B, letra C, letra D. Nem vai para alternativa, hein, galera? Vamos lá, hein? O primeiro que nós temos aí é o famoso artigão. É artigo ou não é, Álvaro? A. Mas peraí. Esse A está acompanhando um substantivo. Para ser artigo tem que acompanhar substantivo. Então é a completa? Não, é a lista. Dá uma olhada, galera. Então, lista é o substantivo. Tá vendo? Ó? Lista. Tá vendo? Então, lista é um substantivo. Lista é substantivo. E aí eu vou perguntar para vocês, ó. Substantivo. A lista. Tá vendo? É um substantivo feminino. Tá vendo? Aí você tem o artigo que acompanha o substantivo. Artigo. Tá vendo? Acompanha o substantivo ou não? Acompanha o substantivo. Aí pode ser a lista extensa, a lista curta, a lista grande, a lista incompleta. E você tem a lista completa. Esse completa é uma classe de palavras que dá dando a característica do substantivo. Ó. Então, a lista... Então, você tem um adjetivo, tá vendo? A lista adjetivo é a classe de palavra que dá característica ao substantivo. O substantivo é o nome. Gente, tá lindo, né? Então, peraí, Álvaro, o que eu tenho até agora? Até agora você tem um artigo, né? Advérbio não, né, mano? Advérbio não, né, cara? Advérbio não, pronto, ó. O A é o artigo, a culpa é substantivo. Nós vamos pro pau, você vai acertar isso aí. Aí você tem, tá vendo oficial? Vamos lá, oficial. Vem comigo, gente. Tá vendo esse no? O que é o no, Álvaro? O no é a preposição em, mais o artigo o. Já falei, artigo. Tá vendo? O site. Então quer dizer que site é substantivo. Tá vendo? Ó. O site. Qual é a característica desse site? É um site oficial. Oficial é a característica do site. Não. Adjetivo. Então peraí, já era, mano. Então eu tenho um artigo, depois eu tenho um adjetivo, aí eu tenho outro adjetivo, já era. E aí nós vamos lá. Do governo. Vem cá, galera. Ó. Eu pego lá. Site oficial. Vou pegar aqui, ó. O site. Site é um substantivo. Esse site é oficial, ó. Oficial. E ó que lindo, gente. Tá vendo o de? De é uma preposição. De mais o. Tá vendo? É a preposição de mais o artigo o. Do governo. Governo. Então, peraí. Vem cá. Então, esse o é artigo, acompanha substantivo. E é o governo britânico. Então, peraí. Governo britânico. Peraí. Britânico é a característica do governo. Tá vendo? Governo federal, governo estadual, governo municipal, governo brasileiro, governo britânico. Britânico é adjetivo. Adjetivo. Por que adjetivo? Porque adjetivo é a classe de palavras de que dá característica a um substantivo. Como é que eu sei que governo é substantivo, Álvaro? O governo. Um governo. Então isso aqui é um artigo? É um artigo.
A preposição de mais o artigo o governo. E aí que você tá vendo, ó, o site. O site. Site é substantivo. E aí você vai pro abraço. Vai pro abraço? Adjetivo também, Álvaro? Adjetivo também. Álvaro, eu não entendi. Rapidinho agora, hein? Rapidinho, hein, galera? Vem cá. Vamos lá. Vem cá, rapidinho, hein? Você bate o olho aí, né? Você tá vendo aqui, ó. A lista, você já sabe, ó. Você já sabe que lista. Você já sabe que lista é um substantivo, porque, ó, tá vendo? Esse A acompanha o substantivo. Completa é um adjetivo. Então você tem a lista completa. Então você tem artigo e adjetivo. Aí você vai lá. Site é um substantivo. Aí você tem, ó, tá vendo o artiguinho aqui, ó. O site. O site. Esse site é oficial. Outro adjetivo. O governo britânico. Outro adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras que dá característica ao substantivo. Lindo, lindo, lindo. Vamos fazer outra. Questãozinha de número 4. Essa aqui eu gostaria que você comentasse, tá? Álvaro, questãozinha de número 4. Eu acerto. Vai ser assim agora. Álvaro, eu acertaria essa questão sem você ter explicado. Eu queria isso de você. Ô Álvaro, eu não acertaria essa questão sem você ter explicado. Tem que ser sincero comigo, tá, gente? Vem comigo. Questãozinha de número 4. Vamos lá. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo nosso. 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 Nessa frase, nosso objetivo. Vamos para o abraço. Nosso objetivo é conscientizar os homens sobre a necessidade dos cuidados com a própria saúde. Bora lá, galera. Vamos lá, hein? Do ponto de vista morfológico. Álvaro, o que é morfológico? É análise morfológica, classe de palavra. Então você está vendo aí? Nosso. É um artigo? Não, você já sabe que artigo só pode ser o, a, os e as. Você já está ligado. Artigo definido. O, a, os, as, pô. Adjunto adnominal. Isso é uma adjunto adnominal, mas adjunto adnominal é do ponto de vista sintático. Sério, galera? Ó, aqui tá falando do ponto de vista morfológico, hein? Então ele é um adjunto adnominal, mas isso é uma outra aula. Pronome possessivo, X nela. Porque você já sabe, meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Nosso, nossa, nós e nossas. Você já sabe. Ah, pronome pessoal do caso reto. Vamos lá, do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, elas. Eles e elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele, ela, eles e elas. Isso é pronome pessoal do caso reto. Ah, pronome demonstrativo. Vamos lá. Pronome demonstrativo, chega aí. Quais são os pronomes? Marca aí, galera. Este, esta, estes e essas. Tá? Este, essa, estes e essas. E tem o isto. Tá? Então, ó. Esse, essa, esses e essas. Ou isso. Aquele, aqueles, né? Aquela ou aquelas. Põe aqui bem nas coxas. Ou aquilo. Isso é pronome demonstrativo. Falou, galera? Isso é demonstrativo. Mas você vê que o pronome está aí fazendo o quê? Pronome é uma classe de palavras que acompanha ou substitui o nome. Tá vendo a palavra objetivo? Objetivo é substantivo. O objetivo. Um objetivo. Este objetivo. Então, o objetivo é o substantivo. Ó que legal, galera. Aí você tem os verbos, ó. É um verbo. Conscientizar é outro verbo. Verbo. Aí você volta, ó. Os é artigo. Homens é substantivo. Os homens, né? Aí tem outro aqui, a necessidade, mas é uma outra. Vamos que vamos? Estão comigo, galera? Na manha do gato. No passo da cegonha, hein? Certo, gente? Na manha do gato. No passo da cegonha. E agora você vai me fazer a questãozinha de número 5. Vem aí, galera. Questãozinha de número 5.
Instituto, a OCP, né? Aí você vê aí que tá aí legal, ó. Para o vídeo faz essa questãozinha de número 5 aqui, ó. Vamos lá? É correto afirmar que os termos destacados, uma conversa com representantes da Airbus, reforçou sua determinação. Elas estavam cientes do problema e ficaram satisfeitos por alguém estar tentando resolvê-la. Vem cá. Ele tá falando o quê? Respectivamente. Né? Essa aí não é classe de palavra? Ó. É. Ó, é correto afirmar, vamos lá. Uma conversa com os representantes da Airbus reforçou sua determinação. Eles quem, Álvaro? Os representantes. Sim ou não? Os representantes da Airbus, tá vendo? Então, os representantes da Airbus. Representantes é um substantivo, dá uma olhada. Tá? Você pega aqui, ó. Os representantes, tá vendo? Os representantes, tá vendo? Artigo, ó. Então, quer dizer, uma conversa com os representantes. Não precisa, você já tá vendo? Uma conversa com os representantes da Airbus. Então, esse aqui é o que, Álvaro? Esse aqui é um pronome. Ó. E esse pronome, ele tá substituindo o nome para não falar de novo. E aí continua. Estavam cientes do problema. Tá? Estavam cientes do problema. E ficaram satisfeitos por alguém estar tentando resolver o problema. O problema. Tá vendo? Problema também é um substantivo. Então, esses pronomes são, lógico, são pronomes, né? Certo? Eles estão substituindo o nome, para não ter que repeti-lo. Os dois são pronomes pessoais, né? Só que um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, pronome do caso reto, e esse lo, lá, los, las é pronome do caso oblíquo. Certo, pessoal? Isso é uma outra coisa. Estão comigo? Na manha. Pô, vamos fazer outro aí legal, hein? Vamos fazer outro bom aí. Acho que dá pra gente fazer outro aí. Nossa, vamos lá. Para o vídeo aí, galera. Tenta fazer aí. Ó. O seguinte fragmento está estruturado com 4 palavras. Você fala, pá, essa questão é muito fácil. Gente, dá uma olhada, hein, tá? Isso é do Ministério Público Estadual de Goiás, hein, cara? Vamos lá, ó. O seguinte fragmento está estruturado com 4 palavras. Tá? A nossa alma precisa. Vamos lá. Vamos lá. Coisa que você já sabe, gente. A. Qual é o que mesmo, Álvaro? Já pode fazer, gente? Já fizeram? Artigo. Artigo é uma classe de palavra que acompanha o substantivo. Não está acompanhando o nosso, hein? O A está acompanhando a palavra alma. A alma. Certo, gente? A alma. Então, alma é um substantivo. E aí você tá vendo o nossa aqui, ó. Nossa alma, minha alma, tua alma. É pronome, Álvaro. Pronome. Pronome possessivo, né? Tá vendo? Pronome. Nossa alma, minha alma, tua alma. Pronome. E pronome também acompanha nome, ó. Dá uma olhada, gente. Pronome também acompanha nome, né? E o precisa é o verbo precisar, né? Eu preciso, você precisa, todo mundo precisa. Se você trocar o nossa alma, você troca por ela. Tá vendo? Ó, vem cá. Ela precisa, ó. Ela precisa. Ela quem, Álvaro? Quem que é o ela? Tá vendo? A nossa alma. Tá vendo? É um pronome que fica no lugar da alma. Tá, mas isso não importa, Álvaro. O que eu quero primeiro aqui? Primeiro você tem um artigo, certo, galera? Ó, a. Aí você tá vendo o pronome, que é o nossa. Tá vendo? A, nossa. O substantivo, que é a alma. Ó. E o verbo precisar. A nossa alma precisa. Artigo acompanha substantivo. Ó. Pronome acompanha substantivo também. E verbo é verbo. Legal, galera? Tá dando aí? Na manha? Será que tem mais uma aqui? Vamos continuar falando um pouquinho de classe de palavras, gente? Vamos lá? Então, o que nós vimos até agora?
Vamos voltar aqui, ó. O que nós vimos até agora? Vem comigo, ó. Plá! Ó, galera. Vimos, ó, artigo. Isso aí é legal você até anotar, tá? Artigo, depois nós vimos o quê? O substantivo. Depois nós vimos o quê? O adjetivo. Depois nós vimos o quê? O pronome. Aí nós vamos pegar aqui, ó. Vamos falar de numeral, tá, gente? Ó que lindo, ó. Numeral também é uma classe de palavra. Verbo, advérbio, preposição. Bem na manha, certo, gente? Bem na manha. Legal, né? Muito bem, galera. Legal mesmo. Ai, que legal. Deixa eu arrumar o cabelinho aqui. Eita, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Agora é o seguinte. Vamos ver uma classe de palavra chamada numeral. Facinho, hein, galera? O que é numeral, Álvaro? É conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000, né? Então, ele conta e ele indica a quantidade e ordem do nome. Nome quem? Substantivo também, galera. É, substantivo também. Então, é uma classe de palavra que também acompanha nome. Ué, como assim, Álvaro? Vamos lá, vamos fazer uma frase aqui. Já vamos fazer uma frase e a gente já retoma, né? Eu pego lá, ó. Vou pegar lá. Essa frase aqui. Vamos tentar colocar tudo aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Os meus. Olha o pronome possessivo, gente. Os meus 5. Ó. Os meus 5 gatinhos. Ó. Os meus 5 gatinhos. Olha os meus gatinhos, gente. Os meus 5 gatinhos pretos. Ó. Ó. Os meus 5 gatinhos pretos comeram. Ó. Comeram. Ó. Ah, comeram o quê? A primeira. Vou por aqui, ó. Comeram a primeira lata. Ó. De ervilhas. De ervilhas. Ó. De ervilhas verdes. Ah, escrevi qualquer besteira aqui, gente. Ó, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Vamos de novo. O os é o artigo. E esse os não tá acompanhando. Ó, dá uma olhada, gente. Esse os não tá acompanhando nem meus, nem 5, hein? Os gatinhos. Gatinhos é o substantivo, ó. Pode ver agora, ó. Os gatinhos. Substantivo. Tá vendo? Os gatinhos. Uns gatinhos. Nesse caso é os gatinhos aqui, ó. Você sabe de quais eu estou falando, né? Por isso que é um artigo definido. Os gatinhos. E aí, vamos lá. Quantos gatinhos são? 5, né, meu? Então aqui, ó. 5 é o numeral. Ah, numeral, Álvaro. É uma classe de palavra chamada numeral. Numeral serve para quê aqui? Para contar o substantivo. Ó. Acompanha o substantivo, tá vendo? 5 gatinhos. E aí eles comeram a primeira lata. Ah, peraí. Olha o artigo A de novo. Esse A tá acompanhando a primeira? Não, ó. Tá acompanhando a palavra lata, gente. Lata é o substantivo, ó. Lata é o substantivo. Olha que legal, ó. A lata, né? Uma lata. Olha que lindo. Só que você tá vendo que a primeira, tá vendo primeira? Primeira é a ordem. Primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto, também é numeral. Numeral que tá acompanhando o substantivo, ó. Primeira lata, segunda lata, terceira lata, quarta lata, 54ª lata. Tá vendo? Então você tem um numeral cardinal, tá? Álvaro, o que é numeral cardinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, certo? E aqui você tem o numeral ordinal. Não, tá vendo? Numeral ordinal. Por que ordinal? É a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Então você vê, numeral é facinho, né? O numeral também acompanha substantivo. Perceberam, galera? 5 gatinhos, primeira lata. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Só isso, ó. Só. A gente não tá falando de adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Ah, mas cadê o... Tem adjetivo aí, Álvaro? Tem, ó. Pretos. Tá vendo? Por que pretos é adjetivo, Álvaro? Porque é a característica dos gatinhos. Gatinhos pretos. Gatinhos gordos. Gatinhos lindos. Gatinhos horrorosos. Gatinhos mequetrefes. Tá vendo? Adjetivo é a classe de palavra que dá a característica ao substantivo. Comer é verbo comer, né, galera? Comer, ó, comer, eu como, você come, todo mundo come, ninguém come, né? Aí tá lá, primeira lata. Então, é um
Numeral. Numeral também acompanha substantivo. Por que ordinal? Porque está indicando o quê? A ordem do nome, a primeira lata. E por que 5 é um cardinal? Quantidade. Então, ó, conta, o numeral conta e indica a quantidade, 5 gatinhos. E a ordem, primeira lata. Numeral é isso, gente. É uma classe de palavras. Que também acompanha substantivo. Olha que legal? Legal, né? Aí você está vendo o D? Você não falou do D ainda, Álvaro. O D é uma preposição, galera. Nós vamos ver já já. Preposição é uma classe de palavras que liga duas palavras. Certo? D é uma palavrinha que liga, tá? Preposição liga. E tá vendo? Ervilhas. As ervilhas. Uma ervilha, duas ervilhas, as ervilhas. Ervilhas é um substantivo de novo. Tá vendo? Ervilhas, substantivo. E essas ervilhas são o quê? São ervilhas verdes. Verdes é a característica das ervilhas. Adjetivo. Adjetivo é a classe de palavra que dá característica ao substantivo. Pronto, numeral já era, gente. Numeral já era. Vamos falar de verbo agora. Verbo. Verbo é o seguinte, hein, galera? Você não vai querer ver aqui no meu vídeo uma aula de verbo. Verbo é a cara. Puta, verbo é o cara. Verbo é o cara. Eu tenho que. O verbo tá em tudo, né, meu? Então é importante você assistir uma aula só sobre tempos e modos verbais. Né? Então, assim, se o verbo está no pretérito perfeito, no pretérito perfeito, se o verbo está no pretérito mais perfeito, se o verbo está no futuro, se está no presente, se está no modo subjuntivo, não é verbo, é diferente. O verbo indica ações, né? Vamos lá. Ó, ações, estado ou fenômenos naturais. Tá, Álvaro, verbo de ação. Cantar, jogar, falar, brincar, estudar, morar, enrolar, vender, fazer, entender. Aí você tem o verbo que dá a idade de estado. Verbo estar. Verbo ser. E aí, fenômenos naturais. Chover, ventar, trovejar. Verbo, né, meu? Verbo, cara. Você tem que assistir uma aula só de verbo. Eu não posso pegar aqui e começar a falar de verbo, porque se eu for começar a falar de verbo pra vocês, isso só acaba amanhã, né? E você não assiste tudo. Verbo tá em todas, né? Ah, cadê o verbo aí? Ó, o verbo comer aqui, gente. É um verbo de ação, ó. Comeram, tá? Advérbio. Vem cá, galera. Advérbio. Presta atenção no advérbio agora, hein? Advérbio é o seguinte. Ele modifica verbos. Presta atenção agora. Ele modifica adjetivos. Então, para eu saber o que é um advérbio, eu tenho que saber que é um adjetivo ou ele modifica o próprio advérbio. Advérbio, já vou falar para vocês aqui, ó. Qualquer palavra terminada em mente é um advérbio, tá? Qualquer palavra terminada em mente é advérbio. Ah, mas tem aqueles advérbios que não são terminados em mente. Pois é, eles dão circunstâncias. Primeiro vamos pegar aqui, ó. Mas advérbio é uma classe de palavras que modifica verbos, adjetivos ou o próprio advérbio. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Ele, ó o pronome aqui, galera. Ele trabalhou. Ele trabalhou. Isso aqui não é um verbo? Veja. Ele trabalhou. Verbo trabalhar, né? Eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, todo mundo trabalha, ninguém trabalha. É o verbo. Uma coisa é falar que ele trabalhou. Ó, presta atenção nessa, gente. Eu falo assim, ele trabalhou. Aí eu vou por assim, ele trabalhou muito. Ele trabalhou muito. Olha o muito aqui, galera. Muito é um advérbio. Por quê? Vamos lá. Por que ele é um advérbio? Vamos ver por que ele é um advérbio. Ele trabalhou muito. Ó, ele trabalhou muito. Tá modificando o verbo, ó. Ele trabalhou pouco. Ele trabalhou muito. E depois assim, ele trabalhou muito hoje. Hoje dá ideia de tempo. Ele trabalhou hoje. Não. Hoje é um advérbio de tempo, dá ideia de tempo. Então ele trabalhou muito, ele trabalhou hoje. E ele trabalhou muito hoje, ó. Olha o mente que eu vou pôr aqui, ó. Ele trabalhou muito hoje, tranquilamente. Tranquilamente. Ele trabalhou muito hoje, tranquilamente. Tá vendo? A palavra terminada em mente é advérbio, hein, galera? Então ele trabalhou tranquilamente. Ele trabalhou muito. Ele trabalhou hoje. O advérbio eu posso colocar no começo da frase, ó. Hoje
Ele trabalhou muito. Tranquilamente. Tranquilamente, ele trabalhou muito hoje. Então você tá vendo 3 advérbios, ó, que modificam o verbo. Ele trabalhou muito. Esse muito eu já te falo. Da ideia de intensidade. Ele trabalhou muito, ele trabalhou pouco. Hoje da ideia de tempo, advérbio de tempo. Ele trabalhou hoje, ele trabalhou ontem. Ele trabalhou tranquilamente. De modo. Ele trabalhou de modo tranquilo. Ah, mas Álvaro, tranquilamente não é adjetivo? Cuidado, galera. Adjetivo é uma classe de palavra que dá característica, certo? Adjetivo dá característica. Tranquilamente é o modo como ele trabalhou. Não está falando que ele trabalhou tranquilo. Ele trabalhou tranquilo, está modificando o verbo. Ele trabalhou de modo tranquilo. Então, advérbio é uma classe de palavras que modifica o verbo. Beleza. Agora vem cá, se eu puser outra palavra aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui, ó. O professor. O professor. Ó. Você tá vendo que professor é um substantivo, né, gente? Artigo, substantivo, né? O professor. O professor é tranquilo. Eu vou pegar. O professor é tranquilo. Agora, o tranquilo, sim. Tranquilo é o adjetivo. Ó, dá uma olhada, hein, galera? Professor tranquilo. Tá vendo, ó? Professor é tranquilo, né? Ah, vamos escrever de novo essa porcaria. Tranquilo é um adjetivo. Professor tranquilo. Se fosse professor Álvaro, professora tranquila. O importante é você saber que adjetivo varia. Masculino, feminino, singular, plural. Advérbio não varia. Advérbio é uma classe que não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Mas vamos lá, vem cá. O professor, ó. O professor é tranquilo. Tranquilo. Se eu pegar assim só, o professor é tranquilo. Não tem advérbio aí, dá uma olhada. O professor, você tem aqui, ó. O artigo, que acompanha o substantivo. Substantivo, dá uma olhada. E aí, tranquilo é um adjetivo. Professor é... E o é verbo, né, galera? Então, ó, adjetivo, beleza. Professor é tranquilo. E aí, se eu puser o muito aqui, vem cá. O professor é muito tranquilo. Ó o muito aqui, gente. Isso é advérbio? É, porque está modificando o adjetivo. O professor é tranquilo. Uma coisa é falar que o professor é tranquilo, outra coisa é falar que ele é muito tranquilo. Que ele é bastante tranquilo. Que ele é pouco tranquilo. Então, aqui, esse advérbio está modificando o adjetivo. Então, peraí. Esse advérbio aqui, ó, está modificando o verbo. Então, advérbio, ó, modifica o sentido do verbo. Tá vendo? Modifica o sentido do adjetivo e modifica o sentido de um próprio advérbio. Então, escreve para mim o que modifica o advérbio aqui. Eu falo aqui, ó. Ela mora longe. Tá vendo aqui, ó? Ela mora longe. Ela é um pronome, né, galera? Pronome. Mora é verbo, né? Você mora. E o longe aqui dá ideia de lugar. Galera, deu ideia de lugar? É um advérbio de lugar. Então, vou por aqui, advérbio. Advérbio. Você vai ter que assistir uma aula só de advérbio, hein, galera? Tá? Advérbio cai pra caramba, hein? Então, ela mora longe. Tá vendo? Esse longe aí tá modificando o verbo, ó. Morar longe. Percebeu, galera? Ela mora longe. Agora, se eu puser, ela mora muito longe. Muito longe. Tá modificando o próprio advérbio. Uma coisa é ela morar longe, outra coisa é ela morar muito longe. Então, eu tenho um advérbio que modifica o verbo. Você trabalha muito. Advérbio modifica um adjetivo. Ele é tranquilo, ele é muito tranquilo. E modifica um próprio advérbio. E você já está vendo aqui, ó. Vou só falar para vocês. Palavras terminadas em mente são advérbios. E as que não são terminadas em mente, Álvaro? Da ideia de tempo. Qualquer palavra que dá ideia de tempo é advérbio de tempo. Como assim, Álvaro? Tempo. Hoje, amanhã, ontem, agora, sempre, já, nunca. Advérbio de tempo. Da ideia de lugar é advérbio de lugar. Aqui, lá, aqui, ali, aí. Deu ideia de lugar. Longe, perto. Deu ideia de lugar, advérbio de lugar. E aí tem o de modo. Tranquilamente. De modo tranquilo. Olha que legal. Tranquilamente.
Vou pegar aqui, ó. Vou pegar outro. Sutil. Sutil é adjetivo. Sutilmente, de modo sutil. Lentamente, de modo lento. Rapidamente, de modo rápido. Palavra terminada em mente é advérbio, hein, galera? Então, advérbio é uma classe de palavras que modifica o sentido do verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Advérbio não tem masculino, feminino, singular ou plural. E advérbio dá ideias, circunstâncias. Então, você escreve aí. Palavra que dá ideia de circunstância é advérbio. Circunstância de tempo, de modo, de lugar e de várias outras coisas. Aí vamos pegar a preposição? Preposição, vamos lá. Ela faz a ligação, tá, galera? Já vou pegar aqui para vocês, ó. Ó, de é uma preposição. Em é uma preposição. Com é uma preposição. Preposição são palavrinhas que ligam outras palavras. Então, ó, de, em. Eu vou pegar o próprio a. Ah, mas esse a não é artigo? Vamos lá. Preposição são palavrinhas que ligam, tá? Ligam. Então, vou pegar aqui o de. Pegar a preposição de, eu falo assim, ó. Tenho medo. Tenho medo. Certo, pessoal? Verbo ter, eu tenho medo. Verbo ter, eu tenho, você tem, ó. Tem é verbo. Medo é um substantivo, o medo. E aí eu tô vendo uma palavrinha que tá ligando aqui, ó. Medo de, tá vendo? Eu tenho medo de chuva. Que é um outro substantivo. Então você tá vendo uma palavra que liga, ó. Então o de é uma preposição. Medo de chuva, medo de fantasmas, medo de ladrão, medo de português. Esse de é uma palavrinha que faz uma ligação, gente. O de sempre será uma preposição. Aí pega o em. Vamos pegar o em. Pegar o em. Ó. Ele acredita. Acredita. Então ele é um pronome, né? Acreditar é um verbo. Eu acredito, você acredita, ninguém acredita, todo mundo acredita. E esse acreditar só funciona com em. Por quê? Porque se você acredita em alguma coisa. O em é uma preposição. Então quem acredita, acredita em alguma coisa. Preposição. Ah, uma palavrinha que liga um verbo a outra palavrinha. Então ele acredita em fantasmas. Então ele acredita em fantasmas. Fantasmas. E eu tenho que saber que esse em aqui, galera, é uma preposiçãozinha. Tá ligando o acreditar com fantasmas. Tá? Aí tem o com. Vamos pegar o com, ó. Vamos pegar o com. Vamos pegar o com. Vamos pegar o com. Vou pegar o com. Vou pegar o com aqui, ó. Concordamos. Quem concorda, concorda com alguém. Quem concorda, concorda com alguma coisa. O com é a preposição. Ah, por que preposição? É uma palavrinha que liga. A preposição liga, tá, galera? Então ele concorda com o planejamento. O planejamento. Planejamento. Aí você pega assim, com o planejamento justo. Já que estamos aqui, né? Aí você pega aqui, você já sabe que o é um artigo. Planejamento é um substantivo, tá vendo? O planejamento. E o justo é a característica do planejamento, ó. Adjetivo. Adjetivo é a classe de palavras que dá a característica. Planejamento é o substantivo, você já tá vendo? Porque todo o artigo acompanha o substantivo. E o com? Preposição. Liga duas palavras. E esse Álvaro? O A, quando ele é preposição? Você não falou que é artigo, Pérez? Artigo só é artigo quando acompanha substantivo. Vou pegar outro A para você ver, ó. Pegar outro A. Vou pegar aqui, ó. A pesquisa. Dá uma olhada. A pesquisa. Tá vendo? Esse é um artigo. Aí eu põe assim, a pesquisa refere-se. A pesquisa refere. Tudo que se refere a. Então a pesquisa refere-se a. Tá vendo? A problemas. Então esse A, você tem dois As, ó. Esse A aqui e esse A aqui, ó. Ah, como é que eu vou saber, Álvaro? Artigo só é artigo quando acompanha substantivo, ó. Então isso aqui é um artigo, a pesquisa. Então esse A é artigo.
Agora tá vendo esse A? Esse A não tá acompanhando problemas, pô. Qual que é o artigo que acompanha problemas, gente? É o os, né, meu? Então esse A que tá aqui é a preposição, porque quem se refere a alguém. Quem se refere a alguma coisa. Então esse aqui é uma preposição. O referir-se é um verbo, quem se refere a. E o problemas é um substantivo. Então você pode falar, a pesquisa se refere-se a problemas. Mas qual que é o artigo do problemas? É o os, né? Então seria, eu posso falar a problemas ou aos problemas. Aos. Esse a é a preposição. Sempre assim sempre que você vira um ao, é a preposição a mais o artigo o. Tá vendo? Aos é a preposição a mais o artigo os. Então, aos problemas. O artigo é os problemas. E esse a é uma preposição porque tá ligando. Quem se refere a alguma coisa. Ai, que legal. Ai, falar mais. Não, vou falar mais nada. Falar mais coisa nenhuma. Vamos lá, galera. Seguinte. Vamos fazer questãozinha aí. Tá? Questão legal aí e tal. Nós paramos na questãozinha. Vem cá. De número 7. Tá? Vamos fazer a questãozinha de número 7, ó. Faz aí. Banco FGV, hein? Se liga. Banco FGV, hein? Leia a frase a seguir. Para o vídeo faz. Leia a frase a seguir. A pessoa altamente intelectualizada estuda bastante e reflete sobre ideias novas. Nessa frase, o advérbio, já está falando, o advérbio. Para terminar de mente advérbio, né? Sim, o advérbio. Se refere a pessoa intelectualizada, bastante, ideias novas. Já está falando que é advérbio. Está falando, ele se refere a quem? Vamos lá? Na manha do gato. Você já sabe que artigo acompanha substantivo. A pessoa. Certo, pessoal? Pessoa é substantivo. Beleza. E essa pessoa é intelectualizada. Olha o adjetivo, gente. Adjetivo. Tá vendo? A pessoa intelectualizada. Por que adjetivo, Álvaro? É a característica do substantivo. A pessoa intelectualizada. O que ela faz, Álvaro? Ela estuda. Estuda é verbo, né, meu? Não é isso? Verbo estudar. Eu estudo, você estuda, todo mundo estuda. Ela é verbo. Então, assim, a pessoa intelectualizada estuda. Peraí, estuda pouco, estuda muito, estuda bastante. O bastante aqui, ó, tá modificando o verbo. Estuda muito. Muito. Ó, estuda bastante, estuda pouco. Tá vendo? Isso aqui, esse bastante é um advérbio. Advérbio. Mas Álvaro, eu quero saber o que é aquilo lá. É advérbio. Estuda muito, estuda pouco, quer dizer, modifica o sentido do verbo. Tá? Esse e nós não vimos ainda. Esse é uma conjunção, não é preposição, tá? Conjunção. Já vou falar para vocês. Álvaro, o que é conjunção? Conjunção é uma classe de palavra que une duas orações. Une, tá? A preposição liga. Essa aqui une, tá? Reflete, Álvaro. Reflete é verbo. Eu reflito, você reflete, todo mundo reflete. É verbo, não é verbo, Álvaro? É verbo. Esse sobre, galera, é uma preposição, tá? Então, sobre é uma preposiçãozinha. Preposição. Preposição aqui mesmo? Preposição é uma palavrinha que liga. Tá vendo? Tá ligando o verbo a um outro substantivo, ó. As ideias. Substantivo, porque, ó, as ideias. Umas ideias. E essas ideias são o quê? Ideias novas. Ó, novas é um adjetivo que dá característica para ideias. Ideias novas, ideias recentes, ideias ultrapassadas, ideias maravilhosas, boas ideias. Tá vendo? Adjetivo dá característica ao substantivo. Tá, Álvaro, enrolou pra caramba e esse altamente é o quê? Já tá falando que é advérbio. Vem cá, advérbio é uma classe de palavras que modifica o sentido do verbo, modifica o sentido de um adjetivo ou de um próprio advérbio. Então, quando você fala pessoa intelectualizada, não, é uma pessoa altamente intelectualizada. Ela é muito intelectualizada. Ela é intelectualizada demais. Por que ela se refere a intelectualizada? Porque um advérbio,
ele modifica o sentido de um adjetivo. Adjetivo. Álvaro, por que não pode ser pessoa? Pessoa é substantivo, mano. Ah, peraí, Álvaro, por que não pode ser esse bastante aqui? Não, porque esse bastante tem a ver com o verbo, ó, estudar bastante. Ah, por que não tem a ver com as ideias? Porque as ideias são novas, elas não são altamente. E o novas aqui é a característica das ideias. Advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Alternativa correta é letra P. Certo, galera? Ai, será que... Vamos fazer mais uma, Álvaro? Vamos fazer mais uma. Vem cá, galera. Para o vídeo e faz. Banca Selecom. Banca Selecom, vem cá, ó. Escolheram não estar e contribuir para o debate com a perspectiva delas. As palavras em destaque... pronto, não lê mais nada. Você quer o com aqui, o não, né? Ó, tá vendo o não? E o com, né? Vamos lá? Elas são o que, Álvaro? Tá. Mas eu gostaria que você tivesse até um pouquinho de paciência pra gente ir um pouquinho além aí, falou? Peraí, o não é o que, Álvaro? O não. Ele tá ligado, ó. Elas escolheram estar. Estar não é verbo? Elas escolheram estar. Elas escolheram não estar. Ah, essa palavra está modificando o sentido do verbo. Não, modificou o sentido do verbo. Isso aqui é um advérbio de negação. Advérbio. Então isso aqui é um advérbio. Você vai mais além depois, tá? Ele é um advérbio de negação. Ele modifica o sentido do verbo. Tá vendo, galera? Ó. Como assim, ó? Escolheram estar, né? Não, escolheram não estar. Modifica o sentido do verbo. E aí vem cá, ó. O é um artigo. Artigo. Olha que lindo. Artigo acompanha um substantivo. Ah, peraí, Álvaro. Eu achei que debate era verbo. Eu debato, você debate. Não, gente. O artigo acompanha o substantivo. O debate, ó, substantivo masculino. O debate. Um debate. E esse com? Esse com é aquela palavrinha que liga, né? Ó. Então, se ela liga, ela é o quê? Ela é uma preposição. Por quê? Ela tá ligando o quê? Ela tá ligando um substantivo, debate com outro substantivo, ó. Debate com perspectiva. E esse A você já sabe que é substantivo? Por que substantivo? Você já sabe que é substantivo. Porque esse A é um artigo. Artigo acompanha substantivo. Tá vendo? O debate, a perspectiva. Artigo acompanha substantivo. E esse com tá ligando. Então você tem um advérbio. Não é pronome coisa nenhuma, né? Pronome é os cambal. Esse não aqui, ó, é um advérbio. E o com é uma preposição. Certo, gente? Olha outro com aqui, ó. Preposição com. Ah, peraí. Ó, vem cá. Preposição para. Preposição, tá, galera? Preposição. De, preposição. É importante ser, ó, de, preposição de novo. Olha o para, preposição. Então você está vendo aqui, ó. Para é uma preposição. Que mais, Álvaro? O com é uma preposição. O de é uma preposição. Tá vendo? Palavrinhas que ligam, né? Legal, né? Muito bom. Tem coisas que são legais, né? Tem coisas que são mais legais ainda. Tem coisas que são mais legais ainda. Muito bem. Legal. Agora é o seguinte. Vamos voltar lá para a nossa classe de palavras. Estou montando aqui. Vamos voltar para a classe de palavras. Nós estamos em quais classes de palavras, Álvaro? Vem cá, galera. Então, nós falamos do advérbio, da preposição, palavrinha que liga. Agora, vamos falar da conjunção e da interjeição. Tá? Estamos para a reta final. Conjunção, eu até gostaria de que você assistisse às minhas aulas sobre conjunções, gente. Tá? Se tem uma coisa que cai na tua prova é conjunção. Eu tenho que saber, conjunção, ela une orações ou termos. Ela une, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. O E é uma conjunção, tá, galera? A ideia de adição. Aí você tem o E. Ah, quer ver? Eu vou pegar outra, ó. Mas é outra conjunção, que dá a ideia de oposição, mas ela une orações.
Mas, conjunção, você tem que saber, hein, galera? Como assim, Alva? Você vai ter que assistir a minha aula sobre conjunção, porque não vou chegar para você aqui e falar quais são. Existem conjunções infinitas aqui, tá? Então eu tenho que saber quais são as conjunções coordenativas, e eu tenho as conjunções subordinativas, hein? Subordinativas. Eu não ia te dar aqui todas as conjunções, tá, galera? Então é interessante. Você assistindo esse vídeo meu aqui, depois você pega a conjunção, galera, tá? Conjunção é uma coisa que se decora. Então, por exemplo, aqui, ó, eu decorei que as coordenativas é o e, tá vendo? O mas, tá vendo? Aí tem outra que é portanto. Isso aqui é decoreba. Isso aqui é conjunção coordenativa. Une oração coordenada, certo? E aí tem a subordinativa, aí tem o porquê, tá? Porque é conjunção, falou, galera? Une oração, tá? Aí tem as subordinativas também, ó. Igual que é embora é uma conjunção. Quando, tá, galera? Quando, a palavra como é conjunção, tá, gente? Conjunção, hein? Tá? Nós vamos fazer isso aí depois, ó. Eu não vou explicar conjunção para você agora, mas você vai. Eu tenho 2 vídeos aí para você assistir: conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. É muita conjunção, mas é importante saber que são palavras que unem orações ou termos. E para terminar, a nossa interjeição, que é uma classe de palavra. Gente, interjeição é uma classe de palavra. Sabia? Não acredito. Não acredito. Isso aqui é uma conjunção. Oh, conjunção não. Interjeição. Ufa. Ó. Ufa. Agora foi fogo, hein? A maioria mesmo, tá? De interjeições vem acompanhadas de pontos de exclamação. Mas quando eu falo, eu não vou falar todas, tá? 99,999%. É uma classe de palavras que expressa o quê? Sentimentos. Caramba! Caramba é uma conjunção, viu? Orra, meu! Interjeição. Falei conjunção, não. Interjeição. Interjeição. Quer? Expressa sentimento, surpresa. Interjeição é uma coisa bem facinho, gente. Bem babinha, bem... Mas é uma classe de palavras. É uma classe de palavras, fazer o quê, né? Tá na oração lá? Tá nada. É uma palavra que é uma frase também. Nossa Senhora. Tá vendo? Vixe Maria. Interjeição é uma classe de palavras que expressa sentimentos, surpresas. Vamos pro pau. Fizemos 10 classes de palavras e ainda faltam questõezinhas pra gente fazer. Vamos lá. Vamos fazer a questãozinha de número 9. Vai. Questão de número 9, banca Avança SP. Assinale a alternativa que não apresenta uma conjunção, tá vendo? Essa aqui não tem como explicar. Você tem que assistir uma aula sobre conjunção e decorar a conjunção, cara. Vamos lá? Eu quero uma que não seja uma conjunção. Letra A. Venha com roupas quentes. Olha essa palavrinha aqui, ó. O que ela tá fazendo? Ela tá unindo 2 orações, ó. A primeira oração, ó. Venham com roupas quentes. Ó, aqui está bastante frio. Venha com roupas quentes. Aqui está bastante frio. Tá vendo? Se não tivesse essa palavrinha, você entenderia, tá vendo? Venha com roupas quentes. Aqui está bastante frio. Então essa palavrinha aqui, ela está fazendo o quê? Ela está unindo conjunção. Então isso aqui é uma conjunção. Esse porquê, junto e sem acento, é uma conjunção. É uma conjunção o que, Álvaro? Mas você vai ter que estudar depois. Mas eu te falo, é uma conjunção explicativa. Tá? Conjunção explicativa. Porque está explicando, ó.
Letra B, o orçamento foi aprovado. Mesma coisa, ó, vem cá, galera, ó. Eu não vou ler, tá? Eu não vou ler a conjunção aqui, ó. Primeira oração, o orçamento foi aprovado. Podemos realizar a compra. Tá vendo? O orçamento foi aprovado. Podemos realizar a compra. Outra conjunção. Conjunção é uma classe de palavras que une duas orações ou dois termos. Une, conjunção. E essa conjunção é conclusiva. Você vai ter que estudar isso aí também. Da ideia de conclusão. Então, a letra A é uma conjunção explicativa, da ideia de explicação. A letra B é uma conjunção conclusiva, da ideia de conclusão. Não basta saber o que é conjunção, tem que saber qual é a ideia que ela dá. Letra C. Eles fizeram a viagem para a Europa que tanto queriam, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, é outra conjunção, hein, galera? Tá? Você vai ter que decorar a conjunção, cara. Você pode ver esse entretanto aqui, ó. Eles fizeram a viagem para a Europa que tanto queriam, mas voltaram endividados. Porém, voltaram endividados. Entretanto, voltaram endividados. Letra D. Pula. Letra E tá assim, ó. Vocês não têm responsabilidade nem disciplina. Conjunção aditiva. Porque é o seguinte, ó. Vocês não têm uma coisa e não têm outra. Conjunção aditiva. Qual que não é conjunção aí, Álvaro? Lá. Lá. Tá vendo? Lá. Lá. Pera aí, esse lá da ideia do que, Álvaro? Lugar, né, meu? Ó. Vejam, lá está o parque de diversões. Vejam, aqui está o parque de diversões. Ali, lá. Isso é um advérbio de lugar, galera. Tá vendo? Então aí aqui não é conjunção, é letra D, porque o lá é um advérbio de lugar. Muito bem. E dá uma olhada na questãozinha de número 10 agora, gente. Para o vídeo aí faz Banca Fundatec, ó, dá uma olhada. Veja. Assinale a alternativa em que o fragmento retirado do texto apresenta uma interjeição. Vamos pro abraço. Vamos pro abraço. Para aí. Acha interjeição aí. Ah, faz favor, né, galera? Ah, dá licença, né, meu? Ah, isso aqui você não vai perder tempo não, hein? Pronto, letra C, tá. Tá, não perde tempo não. Ufa! Ó, eu falei pra vocês, é uma classe de palavras que expressa sentimento, alívio, expressa uma surpresa. Ufa! Caramba! A maioria mesmo, maioria 99,999, a interjeição ela é seguida de um ponto de exclamação. É uma classe de palavras, hein, galera? Tá? Fechou? Beleza? Eu quero falar uma coisa pra vocês. Ah, Álvaro, agora eu sei tudo. Não, você sabe tudo nada, mano. Sabe tudo os cambal. Eu vou ser sincero agora. Você chegou até o fim aqui comigo? Isso aqui é pra você começar a ir estudando classes de palavras separadamente. Você vai estudar artigo, depois você vai estudar substantivo, depois você vai estudar adjetivo, depois você vai estudar pronome. É o que eu tô falando pra vocês. Não é assim, agora já sei tudo. Não, isso aqui foi um geralzão pra você se ligar, pra destravar, pra ficar bom, né? Agora, pra ficar bom mesmo, você já sabe que tem o meu curso, Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. É um curso completo. Então, lá no meu curso, assim, ó, classe de palavras. Aí tá lá, verbo. Aí você vai, verbo. Ah, conjunção. Pronome, tudo separado, galera. Tudo separado na ordem. Então é por isso que você tem que saber esse curso completo, porque tem teoria e muitas questões. Todas elas estão comentadas no vídeo. Eu tenho que saber classe de palavra para saber todo o resto da gramática. Tá? Então o link tá aqui na descrição, galera. Você vê, é um curso vitalício. Você vai ficar com ele para sempre. E vai ficar bom. Muito bem. O que é de graça, galera, é a minha super aula. Como virar faixa preta. Essa é de graça, gente. Você se inscreve lá, você recebe essa aula gratuita às 19 horas, em horário de Brasília, em ponto.
Ah, você vai dar aula para nós, Álvaro? Não, aqui eu vou te explicar como você vai estudar. E eu te explico como que não se estuda também, viu? Qual é o processo? Qual é a ordem? Como vai ficar bom em português? Para você ficar bom em português. Não é ficar vendo. Porque assim, minhas aulas são bacanas? Eu acho que são, né? Deve ser, né? Mas assim, se você pegar aqui uma coisa aqui, outra coisa ali. Não, tem uma ordem, galera. Tá? Para você ficar bom. Beleza? Só se inscrever, isso aí é de graça. De graça, na faixa, né? E agora o que é de graça também é toda terça-feira às 3 horas da tarde. Também. Simulados ao vivo. Toda terça-feira, 3 horas da tarde, eu tenho um simulado ao vivo aqui. Uma banca diferente. Uma provona mesmo, um provão. Provão lá. Ah, mas Álvaro, eu não posso assistir. Eu não posso assistir porque eu vou estar trabalhando. Fica gravado. O importante é você se inscrever. É um grupo, você entra num grupo lá. Esse grupo não é para vocês ficarem conversando, não. Para que serve o grupo? Só para você receber o PDF. Tá? O PDF da prova você recebe na segunda-feira. Aí você recebe o PDF na segunda-feira, tenta fazer a prova. E terça-feira, às 3 horas da tarde, tem a correção ao vivo. Ah, se eu não puder, fica gravado terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo sai do ar. Aí na segunda você recebe outro PDF, porque vai ser outra prova. Beleza, galera? Legal? Eu quero saber agora, se você puder, né? Se você tiver um dozinho de mim, fala, não, tadinho, eu vou ajudar a obra. Sabe como eu queria que você me ajudasse? Comentando se valeu para você essa aula, se ela foi importante para você, tá? E você pode colocar também outros temas aí que a gente grava outros temas aí. Valeu, galera? E curtir e seguir o canal, né, Théo? Dá uma curtidinha, dá uma força para mim também, né? Inscreve no canal. Se inscrever no canal. E agora só semana que vem. Beijo do bonitão. Espero que você tenha gostado e entendido, né? Seu nojento. Sua nojento. Eu gosto de você mesmo assim. Abraço, galera. Fui.